Proposta da emenda à Constituição 77 de 2015, do senador Antônio Anastasia e de outros senadores, que dá nova redação ao artigo 30 da Constituição Federal, para prever prestação de contas simplificada para os municípios de menor porte. Parecer número 27 de 2017 da CCJ. Relator o senador Romero Jucá, favorável com a emenda número 1 da CCJ, que apresenta. Discussão da proposta em primeiro turno foi encerrada na sessão de 9 de maio. Passa-se a votação do primeiro turno. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. E eu convido os senadores e senadoras que compareçam ao plenário da Casa. Vamos iniciar agora o processo de votação nominal de uma emenda à Constituição de autoria do senador Anastasia, que é uma emenda que favorece aos pequenos municípios brasileiros. Eu autorizo a abertura do painel e concedo a palavra ao autor, senador Anastasia, para fazer uso dela. Muito obrigado, presidente. Na ausência do relator, eu queria só, de fato, como autor da matéria, aquecer o seu relatório, que aprimora o meu projeto, no sentido, tão somente, o projeto de permitir uma norma constitucional que vai facilitar aos pequenos municípios, cujo número de habitantes será fixado em lei posterior, a ter um chamado fast track, ou seja, uma via mais simples para os seus convênios e a transferência de créditos da União para os municípios e dos estados. É muito injusto que um município como São Paulo, que é um município que tem uma boa estrutura, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, tenha os mesmos deveres de que um município pequeno. E meu estado, Minas Gerais, é um município, eminente presidente, chamado Serra da Saudade, com 900 habitantes. É claro que não há ali uma estrutura burocrática suficiente para todas as necessidades e exigências da burocracia brasileira. Então, a lei vai definir o corte, 10, 15, 20 mil habitantes, e vai permitir uma forma mais simplificada. É como simples para a área privada, teremos também um simples para a área municipal. Esse é o espírito da emenda constitucional, que depois será objeto de uma lei que vai regulamentá-la. É a proposta que peço o apoiamento de meus nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senador Lindenberg, a liderança do PT encaminha voto favorável. Todos nós, senadores, sabemos dessa dificuldade dos pequenos municípios brasileiros. Eu acho que essa é uma proposta que unifica essa Casa. Há uma diferença muito grande, uma dificuldade desses pequenos municípios de acessar convênios, depois de prestar contas. De fato, como falou o senador Anastasia, eles não têm a estrutura burocrática necessária. Eu fui prefeito de uma cidade de 800 mil habitantes, tinha muitas dificuldades, mas era uma cidade grande. Nós tínhamos uma equipe de planejamento lá dentro. Eu vi os municípios vizinhos. Eles não conseguiam acessar, não conseguiam prestar contas. Então, com muita satisfação, o PT encaminha o voto sim a esse projeto que beneficia pequenos municípios brasileiros. Senhor presidente, para encaminhar. Senador Paulo Bal, para encaminhar. Essa proposta apresentada PT encaminhou o voto sim. Essa proposta apresentada pelo senador Anastasia, de fato, é muito positiva e interessante, porque vai contribuir e muito para que as administrações municipais, principalmente dos pequenos municípios, possam ter sua atividade contábil, sua atividade financeira mais dinâmica e mais eficiente, pela simplificação de procedimentos. Por isso, oriento aqui a bancada do PSDB a votar favoravelmente e convoco e convido os senhores senadores da nossa bancada para que compareçam ao plenário para exercer o seu voto. Muito obrigado. Como encaminha o PMDB? Senhor presidente, o meu estado, a Paraíba, tem 223 municípios. Eu sou reconhecido no estado como um parlamentar municipalista. Eu sou defensor dos pequenos municípios, porque é onde a população vive, são nos municípios, é exatamente nos municípios. E
Se nós já tivéssemos criado todas as condições favoráveis, com a maior receita, com a maior distribuição de receita para os municípios, nós não teríamos hoje os inchaços dessas grandes cidades, essas grandes periferias que existem nas cidades brasileiras. Então eu sou favorável, encaminho favoravelmente o voto, convido os companheiros senadores do PMDB para vir ao plenário, porque indiscutivelmente é um ganho extraordinário para os municípios, porque se eles são pequenos, se eles têm uma renda limitada, eles também precisam ter gastos limitados em relação aos procedimentos burocráticos. PMDB encaminha o voto sim, como encaminha o PP. PSB. Senhor presidente, o PSB encaminha o voto sim e destaco essa iniciativa do senador Anastasia de simplificar a vida e a gestão dos pequenos municípios. Evidentemente que o Brasil, os grandes municípios são poucos, a grande maioria dos municípios é de 50 mil habitantes para baixo, portanto isso vai facilitar a gestão dos prefeitos e de toda a equipe municipal. Eu encaminho pelo PSB o voto sim. PSB encaminha voto sim, B de bola. Como encaminha o PSD? Como encaminha o DEM? Senhor presidente, o Democratas encaminha sim a favor dos municípios brasileiros. O Democrata encaminha sim. PR? PR encaminha sim, senhor presidente. PR encaminha sim. PDT? PTB, senador Armando. Como encaminha o PTB? O PTB encaminha o voto sim. Encaminha voto sim. PSD encaminha sim. PSD encaminha sim. PCdoB? Presidente, o PCdoB encaminha voto sim, cumprimentando o autor da proposta, a senadora Anastasia, que sem dúvida nenhuma essa proposta vem contribuir muito para um melhor funcionamento dos pequenos municípios brasileiros. Vota sim. Voto sim, o PCdoB. PPS? PPS vota sim, com muita satisfação e achando que isso vai facilitar bastante a vida dos nossos prefeitos. PPS vota sim, como vota o PRB? Como vota o PSC? O PSC vota sim, senhor. PSC vota sim. Como vota a Rede? Eu queria saudar o autor da proposta de emenda constitucional, o senador Anastasia, pela iniciativa. É realmente sintomático, inadequado, anacrônico. Hoje, municípios que têm 850 habitantes teriam os mesmos critérios de prestação de contas de São Paulo, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Essa modernização constitucional também faz justiça e adequa à realidade do conjunto de mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, cumprimentando o autor da proposta, a Rede encaminha o voto sim. Senhor presidente, PRB encaminha o voto sim e também... PRB encaminha voto sim, voto minoria, sim. senador Humberto Costa. Como encaminha o governo? O governo encaminha voto sim, presidente. O governo encaminha voto sim, o PP. Senador Jorge Viana tem a palavra. Senador Jorge Viana tem a palavra. Presidente. Obrigado. Nós estamos encaminhando voto sim, senhor presidente. Nosso líder já encaminhou, porque nós entendemos, eu fui prefeito, nós entendemos que hoje o Brasil dificulta cada vez mais a vida dos gestores públicos, especialmente prefeitos das pequenas cidades. Nós temos 5.500 municípios, mais de 5.500 municípios. Agora, recentemente, visitei 10 municípios dos 22 que o Acre tem. E esse é um projeto fundamental, que ele simplifica a possibilidade dos municípios pequenos cumprirem a lei. É muito difícil, se criou indiscriminadamente municípios e não se dotou esses municípios de condições de funcionamento adequadas. Nós estamos sempre pondo mais exigências para o funcionamento de cidades que não têm como arcar com seus custos e atender o conjunto de exigências que os órgãos de controle apresentam. Então, é muito importante a apreciação dessa matéria, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de fazer uma complementação. Senhor presidente, queria aproveitar também a oportunidade nesse instante
e dizer que, como prefeito que eu já fui, e o estado de Rondônia, que tem 52 municípios, onde boa parte deles, 80% são município pequeno, eu já votei favorável a essa matéria, porque é fundamental diminuir custo e, ao mesmo tempo, burocracia para os pequenos municípios, não só do meu estado de Rondônia, porque essa lei vem beneficiar todos os pequenos municípios do Brasil. Então, portanto, a dificuldade que tem esses municípios em ter mais profissionais do que o necessário, com isso vem diminuir custo, facilitar a prestação de conta em todas as suas atividades. Então, portanto, sou favorável e nós precisamos mais. Nós precisamos ampliar ainda mais para poder facilitar a vida desses gestores, para que eles possam dar um resultado positivo para aqueles que votaram na urna e acreditaram, Anastasia, que ia dar tudo certo. E muitas vezes o povo acaba se decepcionando. Mas prefeito não faz mágica, prefeito só administra. E quanto mais puder sobrar de recursos para administrar, com certeza é melhor para o gestor. Então, parabéns com esse projeto e estou votando favorável também. Eu quero convidar os senadores e as senadoras que estão fora da casa. Nós estamos botando uma PEC importante para os municípios brasileiros, de autoria do competente senador Antônio Anastasia. Portanto, eu convido os senadores e as senadoras que compareçam ao plenário do Senado Federal. Estamos num processo de votação nominal de uma PEC importante para os municípios brasileiros, principalmente os pequenos municípios. Senador Raimundo Lira tem a palavra depois. Senhor presidente, desculpa. Senadora Rose de Freitas. No meu encaminhamento, Senadora Rose de Freitas estava com a palavra. Desculpa, o erro foi da mesa. Perdão. Senadora Rose. Presidente, se o senhor quiser dar a palavra ao líder, ele tem preferência. Senadora Rose está com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada. Presidente, eu não poderia deixar de parabenizar o senador Anastasia por essa iniciativa. Essa PEC é extremamente importante. Ela simplifica a vida dos prefeitos. Vossa Excelência falou muito bem, principalmente os pequenos prefeitos, pequenos municípios, que sofrem com essa elevada burocracia, que prejudica de tal forma que chega a impedir que os municípios tenham tanta dificuldade de arrecadar, de tirar o recurso dos cofres públicos, que acabam desistindo. Eu acho que a liberação de recursos para os pequenos municípios serão, senador Ferraz, os primeiros privilegiados aí. Na suspensão, inclusive, dessas chamadas transferências voluntárias, as dificuldades são enormes. Então, eu quero parabenizar o senador Anastasia, dizer o país demora muito a caminhar. Eu digo sempre que os políticos não têm pressa, quem tem pressa é o povo. E dizer, senador Raimundo Lira, o quanto é importante eliminar essas burocracias que só aumentam as dificuldades para aqueles que administram, principalmente os municípios do nosso país. Esses que não têm profissionais adequados, não têm um quadro qualificado, profissionais à altura do pleito e do trabalho que tem que exercer para aprovar o recurso, retirá-los e aplicá-los e depois prestar conta. Eu, como municipalista, presidente, eu quero dizer que hoje eu me considero feliz com essa conquista. Muito obrigado, líder, pela preferência. Senador Raimundo Lira está com a palavra, depois senador... Senhor presidente, Telmário, senador... No meu encaminhamento, eu não fiz a referência ao mérito do senador Antônio Anastasia, que reconhecer que essa PEC é uma PEC de extrema importância para o momento, para o fortalecimento dos nossos pequenos municípios, e reconhecer a ideia maravilhosa que ele teve e a sua competência, que eu sou testemunha quando presidimos conjuntamente a Comissão Especial do Impeachment. Portanto, o senador Antônio Anastasia está de parabéns com essa iniciativa, que, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa que merece todo o nosso reconhecimento e os nossos elogios. Muito obrigado, presidente. Senador Telmário. Senhor presidente, ainda nessa linha eu quero saudar o meu partido, que encaminhou pelo sim, mas, sobretudo, ao senador Antônio Anastasia. Quem sabe faz a hora, quem não sabe espera acontecer. E ele fez isso, ele fez a hora. Meu estado, acho que só o município passa de 50 mil pessoas, que é a capital. Os demais são municípios pequenos.
E hoje, por exemplo, nós temos uma dificuldade enorme de alocar recursos nos municípios, exatamente por essa parte burocrática, por eles não ter uma contabilidade simplificada. Portanto, o senador Antônio Anastasia, com esse olhar dele, de um bom, grande gestor que é e que foi, com certeza dá uma grande colaboração a todos os municípios do nosso país, e essa PEC, ela vai, sem nenhuma dúvida, facilitar o trabalho dos pequenos municípios, e Roraima, os municípios de Roraima vão ser extremamente beneficiados. Quero parabenizar também o Senado por ter derrubado o requerimento de adiar essa PEC, que é muito importante para os municípios. Pela ordem, presidente. Senador Raupp, pela ordem. Senador Raupp, depois Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na mesma linha também dos oradores que me antecederam, queria enaltecer aqui o senador Anastasia, parabenizá-lo pelo projeto. Realmente é uma PEC importante, senador Telmário, para os municípios de pequeno porte. Os municípios que são a maioria dos municípios brasileiros. No meu estado também não é diferente, estado de Rondônia, que 90% dos municípios são abaixo de 50 mil habitantes, e a simplificação na prestação de conta vai facilitar, inclusive financeiramente, e tempo também, eficiência para as prefeituras de pequeno porte, para os municípios de pequeno porte. Se bem que os tribunais de contas já vêm orientando, fazendo seminários, orientando as contabilidades das prefeituras para melhorar esse processo de prestação de conta dos municípios. E eu queria, senhor presidente, aproveitando já o embalo, dizer que houve uma frustração muito grande na receita dos municípios este ano. Tem município cortando, demitindo praticamente todos os cargos comissionados, 100%, para poder fechar as contas no final do ano. A repatriação dessa segunda leva frustrou completamente pela instabilidade do país, pela instabilidade do governo. E eu arriscaria aqui, senador Romero Jucá, Vossa Excelência, que é líder do governo, de dizer que eu acho que seria de bom ouvido se a gente pudesse prorrogar esse prazo da repatriação, porque nessa segunda etapa não houve nenhum incentivo, com medo da instabilidade do governo, do país. Então, agora que tem instabilidade, que o presidente Michel Temer se firma no cargo, com certeza absoluta, para terminar o mandato até as eleições do ano que vem e a posse do próximo presidente eleito do nosso país, aí sim, se houver uma prorrogação de prazo, poderá alcançar o nível que seria a previsão dessa segunda etapa da repatriação dos recursos. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Senador Flecha. Presidente, da mesma linha dos senadores e senadoras que me antecederam, quero aqui parabenizar o senador Antônio Anastasia. É mais um projeto da lavra do senador Anastasia que vem enriquecer o Congresso Nacional. Vossa Excelência, não tenho dúvida, reconhecida por todos como um dos grandes senadores da República e representando o Estado das Minas Gerais. Então, esse seu projeto, ele vem ao encontro da necessidade de simplificarmos a vida dos pequenos municípios do nosso país, que não tem uma estrutura que possa seguir os mesmos padrões de exigência dos grandes municípios. Como é que pode? Como é que pode, senadora Anastasia? O município de Melgaço, na Ilha do Marajó, que lamentavelmente é o de menor IDH do Brasil, ter a mesma exigência na prestação de contas que tem o município de São Paulo, capital, pô. Então não tem como. Então Vossa Excelência vem ao encontro dessa necessidade. A lei vai regulamentar o tamanho do município. Vossa Excelência já nos disse que deve ser algo em torno de 15, 20 mil habitantes que vão definir a simplificação da prestação de contas. Parabéns, eu falo em nome de todos os prefeitos, em especial do Pará, mas tenho certeza de todo o Brasil que vão se enquadrar nessa simplificação, que a PEC de Vossa Excelência será aprovada por unanimidade, mais uma vez. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senador Hélio José, pela ordem. Depois, senadora Vanessa. Senhor presidente, eu também quero me somar ao nosso nobre senador Anastasia, ao que foi colocado aqui pelo Flecha e pelo nosso nobre senador Raupp.
da importância dessa PEC. O Brasil, as coisas acontecem principalmente nas pontas, nos municípios. Então, quando a gente coloca instrumento que possa desburocratizar, que possa facilitar para que os pequenos municípios brasileiros possam, de fato, ter ação mais proativa para que aquilo que a gente coloca aqui de proposta de emenda ou de programa possa ser melhor executado, isso vem ao encontro do interesse do povo brasileiro. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, nobre senador Anastasia, um profundo conhecedor da questão, uma pessoa que já foi governador do estado, que tem um grande número de municípios nessa situação e que vem agora com essa proposta beneficiar todo o Brasil e todos os pequenos municípios do nosso país. Então é uma proposta importante e que tem o nosso integral apoio. Queria, Sua Excelência, senhor presidente, lembrar Vossa Excelência da necessidade de votarmos o requerimento 475/2017, pelo qual o excelentíssimo senador Romero Jucá solicita o desapeçamento do PLC 30/2017, tramitação conjunta com o PLC 152/2015, a fim de que tenha tramitação autônoma. Esse é o pedido, excelência. Está aí hoje, então, para votar. Muito obrigado. Senhor presidente. Senadora Vanessa, pela discussão, depois senador Romero, senador Aécio. Obrigado, senhor presidente. Eu já tive a oportunidade no momento do encaminhamento da matéria, de cumprimentar o senador Anastasia. Eu aproveito essa oportunidade, enquanto a votação transcorre, senhor presidente, para encaminhar à mesa um requerimento propondo a inserção em ata de voto de congratulações e aplausos à Fundação Hospitalar Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas, o Hemoan, que no último dia 13 desse mês de agosto completou 35 anos de fundação. É um instituto de saúde fundamental para o estado do Amazonas e os estados circunvizinhos e que tem em seu corpo de profissionais um conjunto de trabalhadores extremamente dedicados. Eu quero desejar a todos aqui, cumprimentar a todos pelos 35 anos do Hemoan e cumprimento todos e todas, cumprimentando o presidente, o diretor-presidente da Fundação Hemoan, Dr. Nelson Frade, professor da Universidade Federal do Amazonas, médico hematologista e um profissional de grande qualidade, não só pela capacidade técnica, mas pelo compromisso que tem com a saúde da população. Para Vossa Excelência ter uma ideia, senador Eunice, toda a bancada do Estado do Amazonas anualmente apresenta emenda parlamentar para o Hemoan. Eu apresentei para esse ano uma emenda de R$600 mil. E com essa emenda de R$600 mil foram contemplados para a compra de material para o funcionamento das unidades do Hemoan nos municípios do interior, 49 cidades do meu estado do Amazonas. Então fica aqui o registro de mais um aniversário da Fundação Hemoan e encaminho, como já disse, a Vossa Excelência à mesa para a posterior deliberação de um requerimento com voto de aplausos e congratulações. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente. Senador Aécio Neves. Senhor presidente, na verdade essa proposta que está hoje em votação e que seguramente será conhecida como simples dos municípios brasileiros, na verdade tem origem na experiência do senador Anastasia, enquanto governador de Minas Gerais. Ambos governamos o estado com o maior número de municípios do país e convivíamos com algo absolutamente ilógico, injustificável, que era o conjunto de exigências às quais eram submetidos municípios com 1.000, 2.000 habitantes, e por incrível que pareça, temos alguns municípios com esse número de habitantes, as mesmas exigências a que eram submetidas, por exemplo, a capital do estado ou outras capitais do país. Na verdade, com a longa experiência de gestão pública que tem o governador, o senador Anastasia, na verdade, ele estimula que outros projetos na direção da desburocratização, da simplificação dos procedimentos administrativos,
por parte, sobretudo, dos entes federados, devem estar sempre presentes nas preocupações dessa Casa. Hoje, o Senado Federal, a Casa da Federação, dá uma resposta aos pequenos municípios brasileiros, dando a eles uma facilidade maior e, a partir dela, uma transparência também maior na sua prestação de contas, que poderá, de forma mais adequada, ser acompanhada mais de perto pela população de cada um desses municípios. Portanto, eu quero cumprimentar mais uma vez o senador, ex-governador Antônio Anastasia, pela iniciativa, tendo certeza que a repercussão desse projeto por todas as partes do Brasil será imensa. E repito, para encerrar, é verdade de nos estimular a dar melhores condições de governança a cada um dos municípios brasileiros. Presidente, para caminhar o voto. Senhor presidente, rapidamente, só para caminhar. Para registrar. O PP encaminha voto sim. Encaminha o voto sim. Okay. Então, por gentileza, estamos eu e o Roberto aqui, o nosso senador aqui, caminhando o voto sim, sim, sim. Voto sim, senador Ciro. Senhor presidente, apenas para registrar, primeiro eu tenho muita honra de ser o relator dessa matéria. Uma matéria competente proposta pelo senador Anastasia. Nós fizemos um relatório o tempo todo discutindo com o senador. Havia no início talvez o vislumbre de uma necessidade de um ajuste, nós tínhamos combinado isso, depois se viu que era desnecessário o ajuste e, portanto, o senador Moca aqui expressou a posição minha como relator e da nossa bancada, que é exatamente o de apoiar da forma como está essa PEC, que sem dúvida nenhuma simplifica o funcionamento de mais de 60% dos municípios brasileiros. Portanto, as orientações já foram dadas de volta, eu já votei sim, mas eu queria aqui dar o testemunho da importância, da qualidade do projeto e do benefício que trará aos brasileiros e brasileiras esse projeto, essa emenda constitucional do senador Anastasia. Obrigado, senhor presidente.